Boa noite! Estamos aqui só aguardando o pessoal entrar. Nossa convidada de hoje, doutora Ângela Gimenez, já entrou na sala. Então, dentro de instantes, a gente já estará começando a nossa live, tá? Hoje, contando com a presença, na qualidade de expositora, da doutora Ângela Gimenez, juíza de direito, titular da primeira vara de família e sucessões da comarca de Cuiabá, especialista na área. A doutora Ângela hoje vai estar falando sobre os impactos da pandemia nas ações de família e sucessões. Então, aquilo que está sendo verificado, o maior campo de incidência, aquilo que está sendo levado ao judiciário, mais especificamente a varas de famílias e sucessões, em decorrência dessa crise que nós estamos vivendo. Então, hoje nós estamos dando continuidade à série de lives que tem discutido diversas questões pertinentes à atualidade do direito dentro dos diversos segmentos em decorrência da pandemia Covid-19. Tá? A doutora Ângela, ela tem uma agenda bem lotada, tem falado para o Brasil inteiro, principalmente acerca da questão que ela é defensora, talvez ela fale até um pouquinho aí, da guarda compartilhada e contra a alienação parental. Então, ela tem feito várias lives, tem participado de vários eventos durante esse período com a agenda cheia, mas ela conseguiu encaixar aí para nós na agenda essa participação especial nessa live da Comissão de Processo Civil da ABA Cuiabá. Tá? Hoje nós temos aqui vários membros da ABA que estão participando aqui conosco e eu vou estar passando já a palavra à doutora Ângela, que eu tenho orgulho de ter sido aluna na UFMT, então já conheço a doutora Ângela já há um bom tempo, né? E temos nos encontrado aí na qualidade de advogada, eu como advogada, ela como professora, já que eu também atuo nessa área de família. Então, tenho certeza que vocês gostarão muitíssimo de estar ouvindo hoje. Estou só aguardando a doutora Ângela aceitar o convite para estar entrando aqui hoje para conversar conosco. Boa noite, doutora Ângela. Olá, tudo bem, doutora Adinair? Que alegria! Muito bom estar com a senhora novamente. Boa noite a todas e a todos. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite, ter conseguido encaixar na sua agenda para a gente ter esse bate-papo hoje aqui, doutora Ângela. Mas, assim, eu sei que o horário da senhora também está bem reduzido, então já vou passar a palavra para a senhora para que faça suas considerações dentro desse tema que nós propomos hoje. Então, muito boa noite, muito obrigada pelo convite, doutora Adinair. Estou muito honrada. Eu sei que a comissão começou há pouco tempo aqui em Mato Grosso, mas já veio dizendo para a gente quanto vai nos ajudar esse trabalho e também assim, a possibilidade de nós abrirmos um diálogo. Acho que com tudo que a pandemia nos trouxe de ruim, isso é muito bom, que nós possamos conversar, estar mais próximas, trocando ideias e aprimorando os serviços, sobretudo os serviços judiciais. A pandemia, ela chega no Brasil mais ou menos em meados de março. E quando ela chega, apesar da gente já ter notícias da situação dos outros países, a pandemia nos pegou, inclusive a parte judicial, com muita assim, de surpresa. Nós não imaginávamos que iria demorar tanto tempo, a gente não imaginava que nossas vidas iriam mudar da forma como elas estão mudando e mudaram. E nesse primeiro momento da pandemia, a gente achou que tudo aconteceria num tempo muito abreviado e que nós iríamos rapidamente voltar à situação anterior.
e que não foi o que aconteceu. E, a partir disso, muitas mudanças na área jurídica nós começamos a presenciar. Então, na questão das famílias, nós temos, por exemplo, a questão da guarda compartilhada dos filhos. Todos nós sabemos que o modelo legal vigente hoje no Brasil, quando os pais não moram na mesma casa, é que os filhos possam conviver tanto com o pai como com a mãe. E o artigo 1583, no parágrafo 2º, ele vai dizer para a gente, do Código Civil, vai dizer que a gente precisa sempre fazer com que haja um equilíbrio dessa convivência do tempo do filho com os dois genitores e com as suas famílias extensas. Essa é a recomendação. Mas mesmo quando já havia se alcançado na justiça, ou mesmo de forma espontânea o compartilhamento, com a pandemia nós nos deparamos com um medo de todo mundo de que as crianças ficassem transladadas para lá e para cá, e que isso pudesse ser muito prejudicial na medida em que o contágio poderia ser favorecido. Nós sabemos que não tem vacina, nós sabemos que não há remédio, nós sabemos que há uma crise muito grande no sistema de saúde. Então, há muita preocupação das pessoas com relação ao confinamento social, a necessidade de se proteger e de que a gente não tenha tanto contato, e as crianças da mesma forma. No começo havia um mito de que essa doença ela seria mais gravosa para as pessoas mais idosas, e hoje a gente viu que a doença ela alcança todas as faixas etárias, e inclusive bebezinhos, não é? Então, essa foi uma preocupação muito grande. Por causa disso, as mães, na sua grande maioria, e porque ainda temos no Brasil um grande contingente de mães que ficam com seus filhos, quer seja porque os pais ainda não entenderam quanto é importante a participação de um pai na vida e na formação do seu filho, ou por desavença entre um ex-casal, né, dificuldade de comunicação entre o pai e a mãe. O certo é que nós ainda temos também uma certa cultura, uma tradição de entender que a mãe é mais importante do que o pai. Isso faz com que as crianças passem o maior tempo da sua vida com suas mães. E quando a pandemia chegou, encontrou, claro, as crianças, em grande maioria, com as suas mães. Como num primeiro momento a gente dizia, olha, é melhor não mexer com as crianças, deixá-las como elas estão, algumas mães, ainda que a guarda fosse compartilhada até judicialmente, tomaram, por medida de precaução, por preocupação. Todos nós sabemos que muitas agiram dessa forma buscando preservar os seus filhos, mas, enfim, algumas mães começaram a proibir que as crianças pudessem ter contato com seus pais. E com essa dificuldade que os pais tiveram de ter contato com seus filhos, e o tempo foi passando, e a gente foi vendo que não era uma coisa tão passageira como a gente imaginava, os pais começaram a buscar o Poder Judiciário para fazer o cumprimento dessas sentenças e para que o compartilhamento acontecesse mesmo na pandemia. Num primeiro momento, o judiciário, os juízes, ainda entendendo, como a grande maioria da população, de que as crianças deveriam ficar no status quo onde estavam, se estavam com as mães, permanecer ali com o único genitor, né, ou com a genitora, muitas liminares não concederam, num primeiro momento, o compartilhamento para o pai e para a mãe, né, para que ambos pudessem cuidar das crianças. No entanto, com o passar do tempo, nós começamos a perceber que essa não era a melhor alternativa. Nós fazemos uma proibição indiscriminada de convívio, foi ficando muito difícil, porque o tempo foi passando, porque as crianças começaram a se ressentir da ausência de contato com seus pais, e as crianças começaram também a se deprimir.
Fora isso, nós começamos a olhar para um contexto familiar que se complicou, porque nós temos muitas dificuldades econômicas e financeiras, não apenas dos pais, mas também das mães. Muitas mães também perderam o seu trabalho. A gente assinala, por exemplo, a questão das empregadas domésticas, que foram muitas desligadas dos seus trabalhos. E vimos também que o fato de se ficar com um único genitor fazia com que essa mãe, eu volto a dizer, não é exclusividade das mulheres, mas é que realmente as crianças acabam ficando mais com as mães, faziam com que essas mães tivessem que ficar exclusivamente cuidando dos seus filhos. Porque muitas mães não têm só um filho. E nós não tínhamos e não temos mais escolas, e às vezes as mães ainda têm que estudar com os seus filhos, têm que trabalhar em home office, têm que limpar a casa, têm que cozinhar, bebezinho pequenininho, são 24 horas de vigilância. Então, foi havendo uma situação de grande desigualdade entre homens e mulheres. As mulheres muito sobrecarregadas e na grande maioria da população, em casas muito pequenas, onde as crianças também ficaram muito irrequietas, porque têm que ficar trancadas em casa, não conseguem ir para a escola. E essa situação começou a gerar muitos maus tratos, quer dizer, abusos físicos, né? As pessoas batendo nas crianças, porque as crianças estavam irrequietas, porque a situação não era boa, e também porque começou a haver um aumento do número de álcool e de outras substâncias, e muitas violências no âmbito doméstico, e as crianças presenciando muitas vezes agressões entre mãe e padrasto, ou entre irmãos mais velhos, em razão do álcool ou mesmo em razão do estresse. E a partir disso, nós fomos observando que é muito necessário que a gente olhe cada caso. Quer dizer, esse é o principal lema do direito das famílias e sucessões, que a gente nunca pode generalizar, porque a gente está falando da existência humana, porque a gente está falando de singularidade. Cada ser humano ele é singular na sua vida, nos seus projetos de existência, e cada família tem o seu formato, as suas facilidades e as suas dificuldades. Então, nós começamos a fazer uma verdadeira campanha para que o Poder Judiciário e para que todos os agentes judiciais, os advogados, os defensores, os promotores, tivessem esse cuidado de olhar cada caso, cada circunstância. Porque nós sabemos que se não há um motivo justificado, não tem pelo que a gente manter as crianças com um genitor apenas, mesmo durante a pandemia. Então, a gente precisa olhar se esses genitores têm comorbidades, se esses genitores estão nas atividades essenciais, estão na linha de frente, se, por exemplo, o trabalho desse genitor é viajando, é tendo contato. Uma outra questão muito importante, muitas vezes, o pai ou a mãe não está em trabalho essencial, mas não está guardando o isolamento como teria que ser, não é? Então, indo para bares, indo para lugares aglomerados, não usando máscaras, não fazendo a higiene necessária. Então, essas questões são, de fato, as principais para que a gente possa manter o que a lei quer que seja mantido, que é o compartilhamento, até porque, como dissemos antes, por uma questão de igualdade, uma questão de justiça, para que as mães também possam descansar, para que as mães também possam ter seus projetos existenciais, possam fazer outras coisas que não só cuidar da casa e dos filhos, não é? Inclusive, em grande parte, poder procurar um trabalho, mesmo que informal, nesse momento de crise, onde nós vamos falar também rapidamente sobre a questão dos alimentos, onde alguns alimentos foram diminuídos e outros foram interrompidos. Então, diante de todas essas circunstâncias, nós estamos lutando para que
cada família encontre uma alternativa, que possa ser uma alternativa mais justa, claro que uma alternativa segura, obedecendo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, das autoridades nacionais, mas que a gente possa fazer justiça e equilibrar melhor todo esse trabalho e, além de equilibrar o trabalho, equilibrar a convivência para que as crianças também sintam o acolhimento dos dois genitores, a orientação, a referência, que isso é muito importante para o desenvolvimento biopsicossocial da nossa população infanto-juvenil. Um outro ponto, que eu sei que nosso tempo é bem pequenininho, porque nós temos a alegria de ter mais uma convidada ainda hoje, eu queria falar um pouco sobre os alimentos. Nós tivemos um grande número, um aumento muito grande das execuções de alimentos, né? Para quem está iniciando, a gente quer lembrar que os alimentos eles são fixados numa ação ordinária, onde o juiz e a juíza vão olhar as condições daquele alimentante, as necessidades da criança e a proporcionalidade, para que a gente chegue a um valor que seja suficiente e que não seja demasiadamente oneroso para quem paga. No entanto, com a crise, nós vimos muitas pessoas deixando de pagar os alimentos, algumas, doutora Dinaíra, realmente por estarem em meio a essa crise. Outras, nem tanto assim, porque nós tivemos alguns ramos que, ao contrário do que ter um déficit, nós tivemos um aumento. Um exemplo disso são as farmácias. As farmácias acho que nunca venderam tanto. Né? Os serviços de entregas por delivery, motoboys, mesmo costureiras com o começo da pandemia, com as máscaras, enfim. Mas o certo é que algumas pessoas definitivamente pararam de pagar os alimentos. E, por causa disso, o número de execuções aumentou muito. E nós sabemos que os alimentos, eles são olhados pela justiça sob dois vieses. Um que seria os alimentos muito antigos, os chamados alimentos pretéritos. E os alimentos atuais, que são os que têm realmente a natureza de sobrevivência, de subsistência das crianças. Os pretéritos, eles são cobrados a partir do patrimônio daquele devedor. Então, nós podemos buscar o que a pessoa possui de bens, né? Uma casa, um carro, dinheiro, uma série de possibilidades patrimoniais, mas os alimentos mais recentes, a lei ela foi mais enérgica, porque os alimentos atuais, eles têm a ver com a possibilidade dessas crianças se manterem vivas ou não. Então, nós só temos possibilidade de prisão civil, quer dizer, aquela prisão que não é por crime ou por contravenção, só na questão dos alimentos. Mas o artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, ele vai dizer que a prisão por alimentos ela é em regime fechado. Então, aquele que tem que pagar alimentos e não paga, ele pode ter a sua prisão decretada até pagar ou pelo período que o juiz estabelecer, que pode ser de 1 a 3 meses. Ocorre que com a pandemia, essa prisão que não tem natureza punitiva, quando a gente fala de prisão por alimentos, nós não estamos falando porque a pessoa precisa ser punida. A prisão por alimentos, ela existe com a natureza coercitiva. Se quer o quê? Que aquele responsável pague o que ele precisa pagar para que os seus filhos possam viver com dignidade. Então, como ela não é uma prisão punitiva, ela é uma prisão, vamos dizer, de um regime diferenciado, com a pandemia, nós tivemos inicialmente uma decisão liminar do STJ que já falava que a prisão, então, não poderia ser durante a pandemia em regime fechado, que deveria ser, então, convertida em prisão domiciliar.
Depois disso, nós tivemos a recomendação do CNJ, Conselho Nacional, que vem na recomendação 62 e diz a mesma coisa, que durante a pandemia, para se evitar o perigo de contágio, que as prisões por alimentos se dessem a partir, sendo prisão domiciliar. E depois nós tivemos a lei transitória, que é a 14.010, de 2020, que no seu artigo 15 reforça, e agora já com natureza legal, né, com a atuação do nosso Poder Legislativo, dizendo que a prisão por dívida de alimentos deve ser domiciliar. O que aconteceu com isso? Um primeiro fato, um primeiro fenômeno foi a indignação geral. Por quê? Porque dizer que aquele devedor vai ficar em casa sem poder sair porque ele deve, o equiparava a todos nós que estamos em casa sem poder sair. Então, não se perdeu a essência dessa prisão, que seria a de fazer uma coerção para que esse devedor pagasse. Essa foi a primeira coisa que todos, né, os juristas todos começaram a dizer, que isso era uma coisa terrível, porque tirava totalmente a força da prisão para o pagamento de alimentos. Outros começaram a dizer sobre a questão de direitos humanos, que a vida desse devedor também tem que ser preservada, porque colocá-los no cárcere diante de uma pandemia seria quase que condená-los a contrair o vírus. E esses defensores dos direitos humanos, digamos assim, faziam um argumento bastante forte, dizendo o seguinte, que a prisão, para fazer pagar, ela é muito nociva, porque a gente não pode justificar os meios por conta de se obter um determinado fim. E esses juristas comparavam a questão da prisão por alimentos, inclusive com a tortura, dizendo, olha, você precisa que alguém confesse um crime. Então, por causa disso, nós vamos torturar, porque a tortura seria eficiente de modo que a pessoa confessaria. Então, nós vamos colocar as pessoas presas, porque daí é eficiente e as pessoas pagam os alimentos. E o debate foi crescendo, e de repente apareceu uma outra via nas execuções de alimentos, mas que também não responde com a rapidez necessária, que era a suspensão da ordem prisional. Então, há uma terceira corrente que entende que, já que a prisão domiciliar não tem efetividade para fazer um pagamento, e a lei, quer queiram os defensores dos direitos humanos ou não, a lei determina que a prisão seja feita para esse pagamento e em regime fechado. Essa terceira linha de doutrina diz o seguinte: então, suspende-se a ordem prisional, não vai se efetivar o cumprimento dela, para que não tenha que ser feita de forma domiciliar, e aguarda-se. Quando a pandemia passar, prossegue-se essa execução, que fica suspensa, e aí, então, com a possibilidade de se estabelecer a prisão através do regime fechado. De qualquer maneira, a necessidade premente das crianças não vai ficar atendida, né, em nenhuma dessas circunstâncias. Então, lá na primeira vara, o que a gente tem feito é tentar ver se a gente não consegue, ainda que seja por questão de prisão, mas buscar alguma coisa no patrimônio, PIS, PASEP, fundo de garantia. Uma outra coisa que quase nenhum advogado pede, mas que pode ter eficácia, é a devolução de imposto de renda, não é? Pedir que seja penhorado esse valor do imposto de renda, e tomando todas as outras medidas cautelares que o novo CPC nos permite, para
tentar, ao máximo, fazer com que esses pais e essas mães se responsabilizem pelos seus filhos e que possam, de fato, mesmo com todas as dificuldades que estamos enfrentando, mas proteger as nossas crianças. Não sei se nós já temos alguma pergunta, porque o nosso tempo é pequeno. É pequeno. Então, doutora Ângela, tem acontecido essa questão, né? Tanto da gente entrar com as execuções e não ter a possibilidade da prisão, e cada vara tem adotado uma forma, essa questão de vai procurar bens ou não, vai converter, vai aguardar, porque, na verdade, parar a execução e esperar um outro momento, a questão da necessidade de alimentos, ela está existindo agora, né? E são vários casos, e tem pais que, na verdade, estão deixando de pagar os alimentos, se aproveitando da pandemia, sendo que não houve perda, né? E aí, conhecer isso que é o complicado, né? A prova, né, doutora? Deixa eu só pedir licença. Estamos aqui com uma honra de termos a desembargadora Herotides conosco. Muito obrigada. Nós estamos aqui. Olha, agora minha responsabilidade subiu muitíssimo. É uma alegria ter todos e todas aqui conosco. Mas é verdade, doutora Dinaíra, a questão probatória ela é muito séria, sabe? Mas eu penso que a gente já vem quebrando alguns paradigmas. Por exemplo, as mídias sociais, elas começam a servir como indícios reveladores da situação econômica desses pais ou dessas mães que insistem em dizer que não tem condição de cuidar dos seus filhos e tudo isso. Agora, uma coisa que é muito, muito séria e que a gente estava falando do compartilhamento da guarda, porque nós temos uma massa da população muito empobrecida, né, e inclusive defendida pela Defensoria Pública, vi aqui, saúdo o meu querido Dr. João Paulo, ilustre defensor público, e pensarmos o seguinte: quando a gente não compartilha a guarda, para essas famílias que são extremamente empobrecidas, a gente também tira das mães, das mulheres, a possibilidade de que essas crianças também possam se alimentar na casa paterna durante o compartilhamento. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro, mas tem a cesta básica, tem um alimento, ou consegue, às vezes, alguma doação da igreja. De alguma forma, as famílias estão vivendo com muitas penúrias, é verdade, mas estão vivendo. Só que quando você coloca a situação da mãe e a situação do pai, que é de grande precariedade, e você não compartilha o tempo, as mulheres ficam muito prejudicadas. Por quê? Muitas perderam o emprego, as pensões alimentícias não estão sendo pagas, elas ficam com a exclusividade do cuidado dos filhos, sem nenhuma privacidade, sem nenhum descanso. Algumas que precisam ir para a informalidade, se não compartilham com o pai, acabam deixando as crianças sozinhas, as crianças nas ruas, porque nós estamos sem escola. Então, é todo um contexto social que precisa ser olhado e enfrentado a partir da corresponsabilidade. Porque os filhos, eles não podem ser encarados como nós antigamente fazíamos, entendendo que é responsabilidade absoluta das mulheres. Isso é um absurdo, porque quando a gente ainda alimenta essa cultura de que as mulheres são cuidadoras pelo dom, porque esse é o melhor lugar para se colocar as mulheres como sendo as únicas responsáveis pelo cuidado dos filhos e da casa, a gente condena as mulheres ao espaço privado. E quando a gente condena as mulheres ao espaço privado, pela grande quantidade de trabalho que a vida doméstica nos impõe, e todas as dificuldades que a gente já mencionou, a gente retira das mulheres a possibilidade e o direito da participação delas na vida pública. Então, nós não permitimos que as mulheres estudem, que elas se pós-graduem, que elas possam participar de eventos artísticos e, principalmente, de ficarem excluídas da política.
Por que é tão importante estar na política? Porque é o espaço decisório. É a partir da política que nós vamos ter uma vida melhor ou pior. Então, as mulheres, com os seus olhos amplos, com essa possibilidade que só nós, mulheres, temos de ter, vamos dizer, um olhar multifacetado, é muito importante que nós possamos estar nesses espaços públicos. E a gente continuar dizendo que a mulher é cuidadora, que a mulher é a rainha do lar, que a mulher nasceu para a maternidade, isso é um discurso muito, muito injusto, porque ele dá a impressão que é um discurso que nos valoriza. Mas, na verdade, ele... subjacentemente, eles nos subtraem. Então, nós precisamos, sim, ter a corresponsabilidade daquele e daquela que tiveram seus filhos. E a gente, muitas vezes, começa a questionar a aptidão dos homens como cuidadores. Isso também é uma forma de injustiça, porque a gente consegue compreender, doutora, que o homem possa ser médico, possa ser político, possa ser advogado, possa ser um mestre de obras, mas a gente não consegue imaginar que ele seja capaz de fazer uma mamadeira, capaz de olhar um horário e dar um remédio, capaz de acompanhar uma tarefa. Então, quando a gente diz que os homens não conseguem cuidar dos seus filhos e por isso nós, mulheres, temos que assumir esse trabalho, é uma dupla injustiça contra nós, porque nos subjuga, porque nos retira dos espaços importantes da sociedade, e contra os homens, que os colocam como incapazes, como semicapazes. E é claro que nós nos tornamos homens, pais e mães pela cultura. Nós desenvolvemos as nossas tarefas e as nossas funções a partir do que nós acreditamos que venha a ser um pai e uma mãe. No entanto, isso, como vem pela cultura, pode ser modificado. Nós não precisamos mais eternizar essa visão de que os homens são provedores e que as mulheres são cuidadoras. Na verdade, as mulheres contribuem muito, muito com o sustento da sua família. E eu digo mais, as mulheres idosas contribuem muito. Cerca de 80% das rendas das famílias onde existe um idoso, 80% são provenientes dos recursos das mulheres idosas. Então, nós precisamos derrubar esses mitos, né? Esses mitos de que é o mito do amor materno, que ele é o melhor, ele é o mais apropriado, né? Precisamos derrubar o mito de que as avós ficam fazendo crochê sentadinhas, como a gente via na cartilha. Não, as avós estão nas ruas, trabalhando, lutando, sendo provedores dos seus netinhos, dos seus filhos e filhas, que muitas vezes vão por um casamento que não dá certo e voltam para serem amparadas por esses idosos e por essas idosas. E, por causa disso, é importante também que a gente diga que nas várias das famílias nós temos a situação das curatelas. As curatelas são medidas protetivas que os juízes e as juízas da família entregam para aquele idoso, aquela idosa que necessitam de proteção, que não conseguem mais nessa faixa da sua vida, de final de vida, não conseguem mais praticar todos os atos da sua vida civil. E é bem importante que a gente lembre que nós temos duas fases, né, duas etapas da vida que são de extrema vulnerabilidade. A primeira é a etapa da nossa vida, quando somos crianças e adolescentes, e ao final, que somos idosos. E não é à toa que nós temos o macro princípio da proteção integral cuidando dessas duas fases da nossa vida. No entanto, não são iguais os tratamentos para quando nós estamos no início da vida e para quando nós estamos ao final. Nós temos que tomar cuidado, porque uma criança e um adolescente,
ainda não viveu, ainda não teve seus desejos, seus sonhos, suas convicções. O idoso, ele está vulnerável, mas ele tem uma história que precisa ser respeitada, que enquanto ele tiver consciência, ainda que o seu corpo seja frágil, mas que a sua vontade, a sua autonomia, né, psíquica, mental, possa ser respeitada, que a gente deixe de infantilizar os idosos, tratando os idosos como uns bebezinhos, porque isso nos desmerece, e eu vou me incluir porque eu sou idosa, eu já estou dentro dessa faixa de certa vulnerabilidade, e que nós possamos entender que a família é, antes de tudo, um espaço de união entre pessoas, mas que esta união se dá por um liame muito especial, que é o afeto. E que nós nunca possamos esquecer de que não existe afeto sem respeito. E o respeito, ele tem que perpassar por todas as diferenças de pensamentos, as questões raciais, as questões de idade, as questões de afetividade, os casais homoafetivos, por exemplo. Não é? Nós precisamos entender isso para que, de fato, a gente tenha uma cultura de paz. Porque a paz, ela não é uma bênção só que nos cai do céu. A paz, ela é socialmente construída a partir do que pensamos, a partir do que sentimos e, principalmente, a partir de como agimos. Assim, já terminando um pouquinho o espaço que tão honradamente eu recebi, agradecendo imensamente a possibilidade de estar com pessoas tão queridas, de estar com a senhora, a doutora Dinair, desejar votos de ventura à frente dessa comissão tão valiosa, que a senhora possa sempre contar comigo e que a gente possa estar todos nós unidos em prol de um direito das famílias e das sucessões, que tenha luz constitucional, que tenha luz de humanidade, que tenha luz de sentimento, porque só isso, só o amor, só essa força existencial que pode nos fazer ficar em pé todos os dias, independentemente das dificuldades, das pandemias, dos desafios que a vida nos traga. É a partir dessa existência amorosa, é que nós podemos tocar a nossa vida, sermos felizes e ajudarmos quem está à nossa volta também serem felizes. Com certeza. Muito obrigada mesmo, doutora Ângela, por ter aceito o convite. Eu acho que o pessoal ficou tão assim, a senhora já falou de tudo, que não teve nem pergunta, a não ser uma a respeito da questão da alienação parental, mas eu acredito que a senhora mesmo já colocou essa necessidade da convivência de ambos, né? E a gente sabe que a questão da recusa do filho em ir com o pai, a gente precisa analisar mais profundamente em termos de provas, né? Sim. Os motivos que estão por trás disso para verificar se efetivamente é uma alienação parental ou não, né? Então, porque existe a autoalienação também, né, doutora? Quando os pais não se colocam à disposição de criar os seus próprios filhos. Sim, eu só queria fazer então uma observação em respeito a quem nos perguntou e mandar um beijo aqui para a doutora Lindinalva. Eu não consigo ler, porque, como disse, já estou na idade avançada, mas quero mandar um beijo enorme para todos e todas que estão nos dando a honra de estar conosco. Com relação à alienação parental, eu acho que assim, uma coisa muito importante agora durante a pandemia, para a gente saber se é proteção ou se é alienação, é que o juiz olhe esse histórico. Por exemplo, será que nesse processo já vinha tendo dificuldades desse compartilhamento? Será que já havia indícios de alienação parental e agora, durante a pandemia, a gente verificaria isso apenas como um discurso que
que esconde atos de alienação, ou não, ou era muito tranquila a convivência e agora na pandemia as mães e os pais estão com muito medo do contágio. Então, olhar esse histórico é uma boa dica para todos nós, juízes, advogados, promotores, defensores, enfim, todos, a área psicossocial, para nos dar esse norte da diferenciação nesse momento de extremo sofrimento de todo mundo, se de fato é alienação parental ou se é só uma proteção, às vezes um pouco mais exacerbada de um dos genitores. Muito obrigada. Vou pedir licença porque vou para um outro evento também, online. Hoje o dia foi muito bom, fizemos muitas audiências. Gostaria de dizer a todos e a todas que nós estamos fazendo as audiências de forma telepresencial, que estamos tendo resultados muito positivos nessas audiências. Eu tinha preocupação, mas nós estamos tendo. E eu gostaria de dizer para todo mundo que nos ouvir, para continuar o debate comigo lá no Instagram, Ângela Jimenez, que é com 2 Es, porque já tinha uma Ângela Jimenez, então que nós possamos nos encontrar lá no Instagram, onde a gente fala também sobre muitas questões do nosso cotidiano na militância no direito das famílias. Tá bom? E essa live vai ficar gravada também. Um beijo, doutora Lindinalva, um beijo a todos os advogados e a todas as advogadas queridas e queridos que estão conosco. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ângela. Até a próxima. Muito obrigada. Até. Bom debate. Gisela, por favor. Vamos entrar agora, doutora Gisela Knaip. Vamos lá. Mas, gente, estamos assim honradíssimas mesmo, a Comissão de Processo Civil, presença da doutora Maria Erotides, espero que aceite o nosso convite para uma live brevemente. Né, Gisela? Doutora Lindinalva também. Chama o João. Pode chamar o João. João Pedro, cuida lá de sua mãe, ela tá sem som. Tá sem áudio. Que bom, doutora Lindinalva já aceitou o nosso convite, doutora Maria Erotides também, agora é público. O seu áudio tá com problema, aqui. Acho melhor sair e você... Agora vai. Não? Agora deu. Deu? Agora sim. Boa noite a todos. Depois da doutora Ângela, não tem nem o que falar, né, gente? Que show, que mulher incrível. Por mais juízas assim, nós precisávamos muito de muitas juízas igual a doutora Ângela, né? Que maravilha, que olhar de misericórdia, né, para os judicionados, que vocação, né? Nós, advogados, ficamos assim encantados com a fala da doutora Ângela, porque é isso que a gente busca, né? Os processos da vara de família é diferente dos processos dos feitos gerais possíveis, né? Que a gente junta documento e pronto. Nas varas de família, nós precisamos de amor, de colocar esse amor, de demonstrar essa necessidade, né, do jurisdicionado ali naquele momento. Então, precisamos de juízes mais humanizados. Eu acho que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso está entendendo isso e está nos proporcionando ações assim.
Que legal. A doutora Ângela é maravilhosa e é uma pena a gente não ter ficado na mesma tela por conta desse isolamento. Eu não pude até você, você não pôde vir até a mim, mas um abraço, doutora Ângela, muito obrigada pela sua participação. A Comissão de Processo Civil fica muito honrada com a presença da senhora. E quanto às ações de família, comentando um pouco do que a doutora Ângela falou, no primeiro momento da pandemia, não se tinha um regramento, não se tinha uma situação determinada, foi uma situação completamente atípica, uma situação que ninguém esperava. Então, os juízes tiveram que adaptar e julgar de maneira diferenciada, reflexiva, porque assim, não se tinha uma situação anterior para se comparar. Eu lembro que eu vi uma decisão logo nos primeiros dias da pandemia, nos primeiros 15 dias, saiu uma decisão no Tribunal de São Paulo falando que o pai tinha chegado de viagem do exterior e queria ver o filho, que ele não via há mais de um ano, e a mãe negou. Negou porque ela morava junto com os pais idosos e ele tinha acabado de chegar de um país que estava complicada a situação. Esse pai buscou o Tribunal de Justiça de São Paulo e conseguiu que o juiz deferisse uma visita por 2 vezes na semana de 10 minutos online. Aí você fala, poxa vida, tão pouco, mas é o que tinha naquele momento. Não se sabia que o idoso, que qualquer pessoa estava correndo risco, era uma situação completamente nova. Mas eu acho que foi atendido, de certa forma, não de forma satisfativa, mas foi atendida a prestação jurisdicional, né? Então, não se tinha ainda nada para se comparar, né? A não ser situações de países da Europa que estavam vivenciando isso, que estavam em lockdown, né? Então, assim, eu vi aqui no estado de Mato Grosso juízes disponibilizando o WhatsApp dele, o e-mail. Nós temos aqui na Várzea Grande, eu milito mais na Várzea Grande, a doutora Jaqueline, que disponibilizou o e-mail pessoal dela, o e-mail do tribunal, o e-mail funcional, você fala com ela de qualquer jeito. Então, ela se colocou à disposição para o Poder Judiciário. E eu acho que é isso que nós, advogados, precisamos, de juízes mais humanizados. Uma situação onde uma criança não recebe o alimento, não tem nada, a mãe não pode trabalhar, a criança não está indo à escola, essa mãe não pode sair de casa, né? Essa mãe está impossibilitada de sair porque a criança está com ela, a criança não tem creche, não está sendo recebida em creche, não está sendo recebida em escola. Como que essa mãe vai buscar um meio alternativo? Né? Ela não está podendo ir ao mercado comprar para vender um bolo, para fazer um salgadinho. Então, assim, esse pai que está devendo esses alimentos precisa dar uns pulos dele, como diz o português. Precisa dar o jeito dele. E a justiça precisa entender que a crise está para todos, mas essa criança não pode ficar desguarnecida, essa criança não pode ficar desamparada. Esse pai precisa dar o sustento. Filho de desempregado também come. Filho de desempregado também precisa de remédio. E aí? Aonde que nós vamos buscar essas alternativas se nós não tivermos um juiz com um olhar de misericórdia, com um olhar de humanidade, né? Até porque desemprego nunca foi causa excludente de pensão alimentícia, né? Sempre foi determinado que mesmo que haja tem que suprir os alimentos porque a criança precisa sobreviver. Sim, e se deixar isso acontecer,
isso vai favorecer aquele que não tem compromisso, né? A mãe, igual a doutora Ângela colocou aqui, a mãe já está impossibilitada de trabalhar. A mãe já está cuidando daquela criança que às vezes é doente, que às vezes tem ela é um grupo de risco porque tem uma bronquite asmática ou porque tem uma insuficiência renal. Então essa mãe já está disponibilizando todo o seu tempo para aquela criança e aí ela ainda tem que dar jeito de prover os alimentos porque o pai conseguiu na justiça que ele está em tempos de pandemia, ele não precisa pagar. Então, assim, é complicado uma situação dessa, né? A justiça precisa olhar com os olhos de misericórdia mesmo para essa criança, para essa mãe que não tem como buscar os alimentos para o filho, né? Nós estamos falando aqui mãe, mas pode ser pai também, porque eu conheço pais que são pães, né? Assim, olhar esse ser humano ali, independente de ser o pai ou ser a mãe, na sua realidade, dentro das suas peculiaridades. Sim. Agora também nós temos uma outra situação com a pandemia que ficou muito difícil, principalmente nas varas de família, que são as audiências de instrução. Porque nós sabemos, por exemplo, num processo do divórcio litigioso, onde estão se questionando ali bens, que é de comum acordo, que é de patrimônio comum, mas que está no nome de terceiro, que precisa necessariamente de testemunha para provar que aquela pessoa comprou um ágio de uma casa financiada e que é dele, não está no nome dele porque não pode, a Caixa não aceitou. Então, assim, como fazer numa audiência de instrução numa vara de família, onde o advogado tem que proporcionar ali o sigilo, garantir que as testemunhas não vão... É muito complicado. Como é que eu vou... Lógico que a boa-fé se presume, mas como é que eu vou saber que aquela testemunha não está sendo coagida, que aquela testemunha não está sofrendo algum tipo de pressão? Então, assim, eu acho que nesse momento ainda vamos ter que ver como fazer as audiências de instrução nas varas de família. Por exemplo, uma disputa de guarda, né, onde tem ali um maus tratos, aquela criança vai ser ouvida. Que garantia que eu vou ter que aquela criança não está sendo coagida? Então, assim, é muito complicado. Eu acho que as audiências de instrução e julgamento nas varas de família, nesse período de pandemia, elas precisam ser... o tribunal vai ter que buscar uma nova alternativa, porque eu acho que isso não vai dar certo. E eu acredito que... de estudo psicossocial? Mas eu vejo assim, a Justiça Federal, ela já faz audiência por videoconferência desde 2016. Então, eles têm uma sala própria para isso, e de repente seria uma alternativa o tribunal disponibilizar uma sala com toda a segurança, com todas as recomendações da OMS, para que essas pessoas, essa criança, para ser ouvida, seja ouvida dentro das dependências do tribunal, com toda a segurança, com toda com álcool em gel, e aí sim dá uma garantia de que aquele ato não está vicioso, né? Porque é complicado. Por exemplo, um estudo psicossocial, onde a psicóloga tem que ter o contato com a criança, tem que ter buscar, tirar informações da criança. Como que vai ser feita por videoconferência? Né? Como que a assistente social vai visitar o local se ela não pode ir até o local? Como é que vai ser? Uma visita virtual? É complicado. Então, assim, na vara de família tem situações ainda a serem melhoradas, né? Então, assim, uma curatela.
né? Precisa ir em loco, assistente social, psicóloga, o próprio juiz vai, às vezes, no local com o promotor. Nesses tempos de pandemia, como fazer? Né? Isso tudo tem que ser colocado, né? Eu sei que o tribunal está dando melhor, nós estamos, tudo é atípico, né? Foi tudo uma novidade, foi pego de surpresa, ninguém esperava uma situação dessa, mas são situações que devem ser questionadas. Travou? Tá travando? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Travou? Voltou? Então assim, uma curatela, por exemplo, precisa uma visita em loco, né? Então, são situações que a gente, eu não sei como que os juízes estão trabalhando dentro da própria sensibilidade do juiz, e aí depende muito, porque nas áreas de família a gente tem juízes e juízes, nem todos são doutora Ângela. Sim. Mas é a verdade, né? É verdade. E o que acontece? Esse olhar para ver se aquele processo pode continuar, se é uma situação de ter audiência de instrução, ou se é algo que o prejuízo será maior em tendo aquela audiência. Né? Então, assim, na verdade, o andamento processual ele não pode ser o mesmo agora. Então, foi o que a doutora Ângela falou, tem que ter uma singularidade. Cada processo, cada caso de família é um caso. É por isso que eu estou te falando, nas áreas de família, nós não podemos olhar de uma forma generalizada. Né? E nós, advogados, não temos como, às vezes, externar isso. Então, o juiz, com a experiência dele, ele tem que entender e, às vezes, adaptar, julgar conforme o caso. Como aquele juiz de São Paulo, que foi a única alternativa dele, foi proporcionar àquele pai, para que ele não perdesse o vínculo com a criança, uma videoconferência de 10 minutos. Era uma criança pequena. Imagina você com uma criança pequena, colocar ela lá por 10 minutos, ó, fala aqui com o papai. A criança com 3 minutos já enjoou. Ela não quer aquilo. Mas se não fizer isso, a criança perde o vínculo. Uma criança pequena, principalmente, né? Uma criança maior tem memória, uma criança pequena não tem. Então, o pai passa batido, a mãe passa batida. Então, precisa de decisões alternativas e reflexivas. Aquele juiz tem que olhar o processo de uma forma singular, como a doutora Ângela falou. Cada caso é um caso. E, de certa forma, quando a doutora Ângela falou da prisão civil, eu acho que teria... Eu vi algumas decisões no STJ falando de reter o passaporte, de bloquear a CNH. Gente, a grande maioria disso não tem passaporte, o pai não tem passaporte, às vezes não tem nem carro. E não é essa. Eu acho que é um meio alternativo, porém não é suficiente. Né? Eu acho que o pai tem que fazer igual a doutora Ângela falou, tem que pegar o fundo de garantia dele, ir num imposto de renda, buscar todos os meios alternativos, porque aquela criança não pode ficar abandonada, né? Ela precisa comer, né? Então, os juízes da vara de família, eu por exemplo, eu milito na Várzea Grande, nós temos 3 juízes excelentes. Nós temos a doutora Eulícia Jaqueline, maravilhosa. Nós temos a doutora Cristiane Neves, maravilhosa também, e o doutor Antônio Bezerra. São 3 juízes que trabalham juntos. E eles têm mais ou menos o mesmo entendimento. Mas ainda assim, com a pandemia, perdeu o seu contato, né? Ficou difícil. Aí um juiz disponibiliza o WhatsApp dele, o outro só o e-mail, o outro só o assessor.
Então, eu acho que o tribunal tinha que fazer aí uma... Oi? Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Então, que pena. Que pena. Mas a gente tem uma outra... Nós vamos fazer uma outra live, porque tem alienação parental também, que é outra